Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está próximo. Deixe o perverso os seus caminhos, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e volte-se para o vosso Deus, que é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, nem os meus caminhos como os seus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Versículo 11. Toda palavra que sair da minha boca não voltará para si vazia, mas cumprirá o propósito pelo qual eu a designei. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Entenda algo nessa noite. A palavra que Deus liberou sobre a sua vida, a palavra que Deus falou sobre você, a palavra que Deus disse que vai acontecer, você precisa entender que o cenário não é favorável. Abrão creu contra a esperança. É necessário entendermos que quando o Espírito veio sobre nós, Deus ativou dentro de mim e de você olhos espirituais. E se os nossos olhos naturais não estão conseguindo ver a possibilidade dessa palavra se cumprir, o Espírito Santo quer falar comigo e com você. Creia pelos olhos da fé. Deus me trouxe como profeta aqui nessa noite para te dizer uma palavra: não desista, não desista, não desista. Se você recebe essa palavra, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Jó, no capítulo 14, no versículo 7 até o versículo de número 9. Está escrito assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda renovará, e não cessarão os seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. O livro de Jó é o primeiro de uma lista dos livros poéticos que se encontram no Antigo Testamento. Esse livro possui como personagem principal o patriarca de nome Jó. No capítulo 1, no versículo 6, é registrado um episódio que muda completamente a vida deste homem. Diz a Bíblia que Deus está nas regiões celestiais, e Ele não está sozinho, Ele está com os seus anjos. De repente, Satanás chega nesta reunião, e Deus então pergunta para Satanás: de onde vens? E diz a Bíblia que o diabo responde para Deus: de arrodear a terra e passear por ela. Deus então lhe faz uma segunda colocação, dizendo assim: você conhece o meu servo Jó? Porque na terra não há ninguém semelhante a ele. Olha para mim. Este episódio está sendo narrado pelo próprio Deus em primeira pessoa. Deus está trazendo uma narrativa acerca de quem é Jó. O texto continua dizendo que Deus então faz uma apresentação de quem é Jó, o seu servo, para o diabo. E diz a Bíblia que Deus diz assim: o meu servo Jó, capítulo 1, versículo 8, é um homem íntegro, é um homem reto, é um homem temente a Deus, e é um homem que se desvia do mal. Diga comigo: íntegro, reto, temente a Deus
e que se desvia do mal. Pastor, o que vem a ser um homem íntegro? O que Deus estava querendo dizer sobre esta palavra, sobre esta realidade? Integridade é quem você é quando a porta do teu quarto é fechada e só Deus é capaz de contemplar o que você faz lá dentro. Deus está querendo dizer: eu conheço Jó com a porta do quarto fechada. Ele é um homem íntegro. A Bíblia diz que Jó é um homem reto. Ser reto representa quem nós somos em público. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: e recebereis poder sobre vós ao descer o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Este homem é um homem íntegro na presença das pessoas. Este homem dá testemunho de uma vida íntegra. Este homem aqui é um homem que anda em retidão. Este homem é marido de uma só mulher. Este homem compra e paga. Este homem cuida bem da família. E o texto discorre dizendo que Deus diz que este homem é um homem temente a Deus. Ou seja, Jó entendeu, Provérbios capítulo 1, versículo 7, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ele era um homem que temia a Deus e que vivia sendo direcionado e dirigido pela sabedoria que Deus colocou sobre ele. A Bíblia diz que Jó é um homem que se desvia do mal. Pastor, o que é isso? Um homem deliberadamente santo. Um homem que entendeu um princípio espiritual, que os olhos são as lâmpadas do corpo humano. Jó era um homem vigilante. Isso fala do princípio da vigilância. Jó não ficava por aí olhando para qualquer lugar de qualquer forma. Ele era um homem vigilante. É importante entendermos que nesta narrativa nós não estamos aqui narrando uma história de um pai que tem o propósito de honrar o seu filho, ou de um amigo que tem um propósito de enaltecer o amigo. Nós estamos aqui narrando a história que Deus está emitindo uma nota e não uma opinião acerca de Jó. Deus está dizendo ao diabo: eu conheço esse homem, eu sei quem ele é, eu sei pelos caminhos que ele anda, e eu coloco a minha mão no fogo por ele. O diabo sempre terá uma justificativa para dizer algo a teu respeito. Diz o texto que quando Deus termina de apresentar o currículo de Jó, o diabo então diz assim: mas dessa forma qualquer um te adoraria, porque o Senhor cercou Jó com sua grande cerca, e por causa disso a sua mão era com ele, e tudo que Jó fazia era bem sucedido. Tudo que ele tocava produzia 100 por 1. Dessa forma qualquer um te adora. Sabe o que o diabo está querendo dizer? Deus, eu não conheço ninguém capaz de te adorar pelo que o Senhor é. Todos na terra te adoram por aquilo que o Senhor faz. E o diabo então faz uma proposta para Deus: toca em tudo que ele tem, e você verás que Jó blasfema contra ti. Versículo 12, no capítulo 1 diz assim: eis que tudo que ele tem está em suas mãos, somente contra a vida dele você não pode tocar.
A partir de agora, nós contemplaremos um dos episódios bíblicos de maior nível de sofrimento humano. A vida deste homem, que até então era uma vida tranquila, abastada e cheia da glória de Deus, passa a ser uma tragédia. Diga para quem está do teu lado: o diabo está te observando. O texto diz que quando ele chegou na presença de Deus, ele disse: eu venho de arrodear a terra e passear por ela. Então Deus fala com ele: você tem observado o meu servo Jó. O que nós precisamos entender, que o fato do diabo nos observar, ele sabe como pensamos e sabe como nós iremos agir. Ele recebe agora a carta branca para poder usar todos os seus métodos malignos com o propósito de fazer Jó negar sua fé e o seu Deus. E diz a Bíblia que ele ataca 5 áreas na vida de Jó. Diga comigo: 5 áreas. A primeira área que Jó recebe da parte do diabo, um grande embate, é a área financeira, a sua vida financeira. Perceba que o texto diz assim: o homem mais rico do Oriente chama-se Jó. Pastor, alguém me perguntou há poucos dias: como que o homem mais rico do Oriente possui apenas 3.000 camelos? Como que o homem mais rico do Oriente possui apenas 7.000 ovelhas? Presta atenção. Jó, de acordo com cientistas cristãos, ele era um verdadeiro empreendedor. Ele fazia o dinheiro multiplicar. Ele não tinha 3.000 camelos estacionados no fundo da sua propriedade. Sabe o que ele fazia? De acordo com os estudiosos, o método ou meio de locomoção da época mais comum era os camelos. Jó alugava os seus camelos. Traduzindo para o mundo real, Jó tinha 3.000 carros na garagem de aluguel. Naquela época, todos os nobres, os ricos, não apenas do Oriente, mas de toda a terra, utilizavam as suas roupas provenientes das lãs de ovelha. E o estudo que eu fiz indica, eu não posso provar, ou Jó tinha a maior fábrica têxtil do Oriente, ou Jó fornecia lã para essas fábricas. Entenda algo: o homem mais rico do Oriente, em um único dia, diz a Bíblia que ele vem a lockout, ou seja, ele fica falido, ele fica pobre, ele vai à bancarrotas. Sabe o que a maioria de nós que estamos nesse auditório e você que me assiste pela internet faria numa situação como essa? A maioria de nós negaríamos a fé. A maioria de nós, por muito menos, negaríamos a nossa fé. A segunda área atacada pelo diabo é o seu casamento. Diga comigo: casamento. Preste atenção. Toda esposa foi estabelecida na vida matrimonial com o propósito de ser auxiliadora. Diga comigo: auxiliadora. Na época que este homem precisou de mais auxílio, na época que esse homem estava na lona, na época que este homem estava numa realidade complicada, diz a Bíblia que a sua mulher olhou para ele e disse: abandona o teu Deus e morre. Crise no casamento, dificuldade na família, complicação familiar. O diabo é clínico, irmãos. Não brinque com o diabo. Ele sabe aonde você é vulnerável. Ou você acha que ele vai te atacar aonde você é forte? Não! Ele vai atacar na parte frágil do seu ser.
Diga comigo, eu estou entendendo. A terceira área que o diabo atacou na vida deste homem foi na sua paternidade. Preste atenção. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Diz a Bíblia que eles estavam todos reunidos. E em um mesmo dia, um vento sopra dos 4 cantos. A casa cai e Jó perde os seus 10 filhos. Olha para mim. Eu peguei um registro feito por um pai de um único filho que perdeu de maneira antecipada o seu filho. E no enterro do seu filho, ele disse o seguinte: a dor é interminável. Sabe o que é isso? Só existe início para ela começar, ela não termina. Esse pai disse o seguinte: é como se alguém tivesse chegado até mim com uma faca, abrisse o meu peito, eu estando ainda em vida, arrancasse o meu coração, porque a dor é interminável. Irmãos, nós precisamos entender que essa realidade agride a lei natural. Os pais não foram feitos para enterrar os seus filhos, e sim o contrário. Imagine você, Jó agora está no funeral, mas não é de um filho, tampouco de 2, é de 10. Ele perdeu todos os seus filhos. A quarta área atacada pelo diabo na vida de Jó foram nos relacionamentos interpessoais, nas suas amizades. Preste atenção. Provérbios capítulo 18, versículo 24 diz assim: amigo, que é o quê? Mais chegado que? Irmão. Jó tinha 4 amigos. E ele tinha certeza que esses 4 eram mais chegados do que irmão. Mas no momento que ele foi à bancarrota, no momento que ele mais precisava de um ombro amigo, no momento que ele mais precisava de dinheiro para colocar pão na sua mesa, no momento que ele mais precisava de um abraço, de uma palavra positiva, diz a Bíblia que os seus amigos fizeram o quê? Criticá-lo, vieram até ele para caluniá-lo. Sabe o que os seus amigos disseram? Eles chamaram Jó de adúltero, de ladrão, de louco. Eles disseram que por causa da loucura de Jó, Deus tinha matado seus filhos. Eles falaram que Jó só se tornara o homem mais rico do Oriente porque ele roubava os órfãos e as viúvas. Deixa eu dizer algo para você. Se você ainda não foi caluniado, se prepare. Todos nós na terra seremos. Agora deixa eu dizer algo para você. Você precisa estar em Deus, sabendo que Deus é a sua justiça, Deus é a sua resposta, não é os seus lábios. A sua posição é de joelho, falando: Deus, eu sei que eu não sou quem eles estão dizendo que eu sou. Se levanta a meu favor e me justifica. Diga comigo, aleluias. O diabo então ataca as 4 principais áreas da vida de Jó. E ele percebe que lhe falta uma última atacada. Então ele vai até Deus e ele pede autorização para tocar no corpo. Deus falou: na vida não toca. Então ele é estrategista. Ele foi até Deus e falou: eu quero tocar no corpo, porque se eu tocar no corpo, Deus, ele vai blasfemar diante de ti. E diz a Bíblia que Jó era um homem saudável. Todo mundo que tem recurso financeiro naturalmente faz check-up anual. Jó era um homem que certamente se cuidava.
Ele era um homem de Deus, era um homem de oração. A Bíblia diz que ele oferecia sacrifício diário pelos seus filhos. Ele era um homem inteligente, ele cuidava do corpo. Ele era um homem saudável, mas diz a Bíblia que Jó dormiu saudável e acordou com um corpo cheio de chagas. Irmãos, pensa comigo. Era a última tacada do diabo para fazer Jó blasfemar. Você acha que essas chagas doía ou não doía? A Bíblia diz que essas chagas, elas vinham da planta dos pés até a cabeça de Jó. Jó estava completamente tomado por essas chagas. No capítulo 6, fala que Jó teve a sua boca acometido pelas chagas, a tal ponto que ele não estava suportando comer. No capítulo 18, diz o texto bíblico que Jó estava com um hálito tão ruim, tão complicado, que nem a sua esposa suportava ficar próxima dele. Mas diz a Bíblia que este homem, completamente cheio de chagas, ele pega um pedaço de azulejo, ele senta num banquinho e ele começa a raspar as suas chagas. Diga comigo, misericórdia. Agora literalmente Jó está no fundo do poço. Ei, talvez você que adentrou todo bem arrumado nesse templo, talvez você que me escuta e me vê pela internet, está falando agora dentro de você: ei pastor, eu também estou no fundo do poço, eu também estou vivendo uma vida difícil. Talvez você não tenha coragem de assumir publicamente, mas a sua alma nessa hora está gritando, dizendo: eu também estou no fundo do poço. Eu não sei como sair daqui. Coloca a sua mão assim. Deus, como ministro do teu evangelho, eu quero profetizar que aqueles que estão no fundo do poço, como Jó estava, do mesmo jeito que o Senhor fez com José, quando ele foi jogado no fundo do poço, tira este homem, tira esta mulher e leva direto para o palácio, porque o Senhor é Deus. Diga comigo, eu recebo essa palavra. Fala, eu recebo essa palavra. Sabe o que é que eu acredito? A Bíblia não diz que uma reunião similar à reunião que aconteceu no alto céus agora está acontecendo no inferno. O diabo e os seus demônios estão comemorando. Eles estão felizes, eles estão alegres. Sabe por quê? Porque eles sabem que o que eles fizeram com Jó, ele irá blasfemar, ele vai negar a fé. E eles estavam felizes, comemorando. Eles estavam agitados no inferno. Eles estavam certos que Jó ia entregar os pontos. Sabe o que o diabo está falando para você? O Espírito Santo me fala aqui agora que muitos aqui vieram falando hoje: eu vou entregar os pontos, eu vou entregar os pontos, eu vou entregar os pontos, eu não suporto mais, eu não suporto mais, eu não suporto mais. Sabe qual foi a resposta de Jó? Capítulo 14, versículo 7. Jó não estava falando acerca de alguém, ele estava falando acerca de si mesmo. E Jó diz o seguinte: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, ao tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará. O Espírito de Deus está dizendo para você: você vai vencer, não desista. Se você puder, glorifique a Deus, glorifique, 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 porque Deus está falando com você. Se for para o céu, glorifica mais forte. Jó
então emite 3 respostas para o céu, que eu acredito que alcançam o coração do Eterno e tocam na face de Deus, exigindo uma resposta. A primeira resposta emitida por Jó, diz a Bíblia que na mente do diabo, ninguém ama a Deus mais do que o dinheiro. Então o diabo faz Jó, o homem mais rico do Oriente, quebrar. E Jó responde desse jeito: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Jó entendeu algo. Você precisa entender algo nessa noite, crente. Não é o que você tem, é o que você é. Não é os bens que você possui, é o que Deus gerou no seu espírito. Se você não entender essa verdade, a Bíblia diz que se a nossa esperança estiver estabelecida apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você sabia que tudo que você faz na terra é uma resposta que você está emitindo aos céus? Quando você começa a blasfemar, você está emitindo uma resposta para o céu dizendo: eu não acredito que a palavra que o Senhor liberou irá se cumprir. Mas quando você começa a glorificar, diz a Bíblia que você está emitindo uma adoração suave ao coração de Deus. Diga comigo, glória a Deus. A segunda resposta emitida por Jó ao diabo foi a seguinte: o diabo disse que ninguém ama a Deus mais do que a sua família. Então o diabo mata em um único dia os 10 filhos de Jó. E diz a Bíblia que Jó responde dessa forma: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que o Espírito Santo está falando para você? Que eu e você precisamos aprender com esse servo. Deus não chama ele de senhor. Ele era senhor de homens, mas servo de Deus. E Deus olha para esse homem e fala: na terra não há ninguém semelhante ao meu servo Jó. E nós precisamos aprender, porque Jó deixou um legado para nós enquanto igreja do Senhor, e nós precisamos aprender com Jó. Na mente do diabo, ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Então o diabo toca-lhe no corpo com chagas. Olha para mim. A Bíblia diz que quando os 4 amigos de Jó chegaram à presença de Jó, o corpo de Jó estava desconfigurado. Eles não reconheceram Jó. Eles não conseguiram ver Jó em Jó por causa das chagas que estavam no seu corpo. Sabe qual que é a resposta que Jó emitiu para o céu? Ainda que eu perca essa estrutura, eu não vou blasfemar contra o meu Senhor. O que o Espírito Santo está te desafiando e me desafiando nessa noite é entendermos que a nossa fé é a única capaz de reverter o nosso quadro. Não se entregue, não desista, irmão. Se eu pudesse entrar na tua mente agora e colocar algo dentro da tua mente, eu ia impregnar no teu espírito dizendo: não desista, não desista, não desista. Pastor, está difícil. Não desista, está difícil. Não desista. Diga comigo, glória a Deus. Deixa eu dizer algo para você. Até aqui fica parecendo que Jó era um homem perfeito, sim ou não? Alguns estudiosos defendem uma tese que o livro de Jó
É um livro criado pelo próprio Deus para ilustrar uma pessoa que não existe. Mas na genealogia, nós encontramos vários personagens que são descendentes de Abraão. E Deus é tão incrível que Deus fez isso para provar que Ele não é menino e que Ele não brinca com a sua noiva. Este livro Jó é um livro verídico, e esse personagem existiu só para que hoje eu estivesse aqui falando que você não pode desistir, porque como Deus foi com Jó, Deus também é contigo. Diga glória a Deus. Embora resistente, Jó não era perfeito. Preste atenção. A prova de Jó, ela durou entre 5 e 7 anos. Diga comigo, entre 5 e 7 anos. Nós cristãos, principalmente do lado de cá, na América do Sul, nós temos o pensamento que tudo na Bíblia acontece na velocidade 100 por 1, mas não é verdade. Essa prova durou aproximadamente 7 anos. E durante 7 anos, diz a Bíblia que durante 16 vezes, Jó disse: por que Deus? Jó era humano como eu, Jó era humano como você. Durante 34 vezes, ele se queixou. Ele ofereceu queixas diante de Deus. Salmo 103, versículo 14 nos diz assim: pois Deus conhece a minha e a sua estrutura, e Ele sabe que somos pó. Deixa eu dizer algo para você. Deus não está à procura nesses dias de pessoas perfeitas. Ele quer cobrir a nossa imperfeição com a sua perfeição. Ele está à procura de pessoas dispostas a não blasfemar contra Ele, preocupadas com a eternidade, sabedores que Ele é capaz de tirar eu e você de qualquer circunstância adversa que nós nos encontramos. Jó entendeu esse princípio. Deus sabe que tem horas que você não suporta. Deus sabe que você é um ser racional. O que é isso, pastor? Você é um ser humano que pensa. Todo ser humano que pensa questiona a circunstância. Jó questionou a circunstância. Jó não queria estar passando pelo que ele estava passando, mas diz a Bíblia que Deus é longânimo, e por causa disso Deus não se irou com Jó. Guarda algo no teu coração. O silêncio de Deus não significa a sua omissão, e sim a sua permissão para te fazer alguém resistente, com o objetivo de te fazer crescer. Pastor, por que Deus quer que eu cresça? Gálatas capítulo 4, versículo 1. Se o herdeiro for menor, nada se difere de escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Deixa eu falar um negócio para você. Você tem uma grande herança. Jesus conquistou uma grande herança para mim e para você. Mas se nós continuarmos como meninos na fé, a Bíblia diz que Deus vê os meninos como escravos, e eles não se apossarão da herança que o Pai conquistou. O que o Espírito Santo está querendo dizer? Que se você não crescer, você vai continuar vivendo a vidinha rasa que você está vivendo. É necessário crescer em Deus. É necessário nesses dias mergulhar em águas profundas. Diga comigo, glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Presta atenção. Na mentalidade humana, quando Deus se apresentasse a Jó, Deus responderia os 16 porquês que Jó apresentou a ele no dia da sua aflição. Na mentalidade humana, quando Deus se apresentasse a Jó, Deus responderia as 34 queixas que Jó emitiu no dia e nas noites escuras.
Mas diz a Bíblia que de repente Deus se apresenta a Jó. E diferente do que Jó pensava, Deus lhe fez 70 perguntas. E eu quero ilustrar falando de alguma delas. A primeira pergunta que Deus fez para Jó foi essa: Jó, aonde tu estavas quando eu lancei as colunas que sustentam a terra? E Jó falou para Deus: não sei. E Deus então lhe faz uma segunda pergunta: Jó, aonde tu estavas quando coloquei cada estrela no seu devido lugar? Jó respondeu: não sei. E Deus lhe faz a terceira pergunta: Jó, aonde mora a luz? E de novo Deus tem a resposta vinda de Jó: não sei. Jó, você sabe qual é a largura da terra? E Jó então diz desesperado: eu não sei. Então Deus pergunta para Jó: Jó, qual é o peso do vento? E Jó responde: eu não sei, Deus. Deus não fez isso para humilhar Jó. Deus não fez isso para humilhá-lo. O que Deus estava querendo dizer aqui é: Jó, nem por um dia eu perdi o controle do curso da sua vida. Aprenda algo: eu ainda posso mudar o seu cativeiro. Olha para mim, segura aí. O que o Espírito Santo está querendo dizer é que Ele não perdeu o controle da tua vida nem por um segundo, e que Ele ainda pode mudar o quadro da tua vida. Ei, irmão, coloca a tua mão assim: Deus muda a sorte do teu povo que te chama pelo teu nome. Eu quero profetizar uma mudança de cativeiro, uma virada pelo poder da tua palavra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a sua mão assim bem alto. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mais alto, glória a Deus. Mais alto para ele ouvir: glória a Deus. Eu quero encerrar aqui. Preste atenção, abra comigo novamente no texto de Jó capítulo 14. Glória a Deus, diga comigo: glória a Deus. Você pode senti-lo nessa noite? Diga aleluia. Aleluias. Segura esse fechamento no seu espírito, porque o Espírito Santo falou comigo. É isso aqui que eu vou fazer na vida do que crê. É isso aqui, segura. Segura. O que eu vou falar daqui para frente, para finalizar, é o que Deus vai fazer na sua vida, se você crer. Amém? Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos. Preste atenção. Nesse texto, Jó está meditando acerca da sua própria vida. A árvore, simbolicamente ou espiritualmente, representa Jó, o patriarca. O que Jó estava querendo dizer aqui é que ele é uma árvore que foi plantada no jardim de Deus, e Deus colocou ao seu redor uma grande cerca, e por causa dessa cerca ninguém podia tocá-lo, e por causa dessa cerca ele era abençoado, e por causa dessa cerca tudo que era colocado na mão dele multiplicava, e por causa dessa cerca os seus filhos prosperavam, os seus animais se multiplicavam, na sua vida e na sua casa havia gozo e alegria. E Jó está querendo dizer que houve um dia, por um motivo desconhecido,
que o Deus dos céus, que sabe todas as coisas, decidiu abrir a cerca e permitir que o adversário entrasse. E quando o adversário entrou, Jó, que representa a árvore, começa a ser molestado. A árvore tem 5 partes vitais. Fala comigo, 5 partes vitais. A primeira parte é os frutos. A segunda parte é as folhas. A terceira parte é os ramos. A quarta parte, o tronco. E a quinta parte, as raízes. Jó está querendo dizer o seguinte: que quando os mensageiros chegaram na sua casa, o primeiro, e disse assim para ele: Jó, seus bois foram roubados pelos sábios seus. O diabo, ou o adversário, cortou os seus frutos. Jó está querendo dizer assim, que quando o segundo mensageiro chegou até ele, ele já estava sem fôlego por causa dos bois. E ele disse o seguinte: fogo caiu do céu e mataram as suas ovelhas. Jó está querendo dizer, ele entrou e cortou as minhas folhas. Jó estava sem fôlego por causa da segunda má notícia, e a terceira má notícia chegou. E diz a Bíblia que quando a terceira má notícia chegou, os caldeus roubaram todos os seus camelos. E diz a Bíblia que Jó tem a seguinte interpretação, ou o seguinte entendimento: o adversário entrou e agora cortou os meus ramos. Eu acredito que nessa hora Jó estava deitado, chorando e babando, quando o quarto mensageiro vem até Jó. Oh, aleluia! Diz a Bíblia que o quarto mensageiro chega até Jó e fala o seguinte: todos os seus filhos estavam reunidos na casa do seu primogênito, e ele estava dando um banquete para todos os irmãos. E de repente um vento soprou dos 4 cantos, derrubou a casa, e os seus 10 filhos morreram. Nessa hora Jó entendeu: cortaram o meu tronco, o adversário cortou o meu tronco. É quando o Espírito de Deus traz discernimento sobre Jó. E é isso que Deus vai fazer sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua geração, sobre tudo que você colocar a mão. Diz a Bíblia que Jó tem um entendimento que eu e você precisamos ter. Satanás, você pode ter tocado nos meus frutos. Satanás, você pode ter tocado nas minhas folhas. Satanás, você pode ter tocado nos meus ramos. Satanás, você pode ter tocado no meu tronco, mas na minha raiz você não toca. Na minha raiz você não toca. Na tua raiz o diabo não toca. Olha para mim, segura aí. Sabe o que o Espírito Santo está falando? Que ele permitiu o cortador, ele permitiu o diabo tocar em todas as áreas da tua vida, mas a tua raiz está intacta. E a Bíblia diz assim: ao cheiro das águas, por causa da raiz, brotará e dará novos frutos. O que o Espírito Santo está falando para você nessa noite é que Deus vai te tirar do montulo, Deus vai te tirar do pó, Deus vai te levantar, Deus vai te capacitar, Deus vai fazer aquilo que a tua capacidade não pode fazer. Fica de pé no nome de Jesus. Levanta as suas mãos por um minuto. Diga comigo: Satanás, com voz de profeta: Satanás, na minha raiz você não toca. Fala mais forte: na minha raiz você não toca. Mais forte: na minha raiz você não toca. Coloca a mão no seu coração.
Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. O Espírito Santo falou latente ao meu coração. Tem muita gente que está falando assim: Deus, eu vou sair dessa batalha, dessa prova, sem perna, sem braço, todo machucado emocionalmente, todo complicado. Eu não sei como que vai ser amanhã. E o Espírito Santo está falando para você: eu só preciso da raiz para te fazer de novo. Eu só preciso da raiz para te fazer de novo. Quantos acreditam numa virada sobrenatural? Coloca a mão no teu coração. E não duvidou por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Romanos 4:20. Aleluias. Pai, está escrito na tua palavra, Jó 42:12 diz assim: e o segundo estado de Jó foi maior do que o do primeiro, e Deus lhe concedeu o dobro de tudo aquilo que ele possuía. Jó 19:25 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Deus, se levanta agora, se levanta agora, se levanta a favor dessas vidas, se levanta, ó Deus, a favor dessas vidas. Deus, o teu povo que te chama pelo teu nome está clamando. Deus, em nome de Jesus, o Senhor me prometeu, ó Pai, eu quero liberar uma palavra profética. Sinais e maravilhas aconteçam agora, pelo poder do nome de Jesus. Que os milagres extraordinários venham à existência da igreja, para que a igreja creia que o Senhor é Deus. Deus, eu quero profetizar agora reconciliação de filhos e filhas. Eu quero declarar reconciliação de irmãos. Eu quero declarar em nome de Jesus reconciliação de marido e de mulher. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus que as empresas dos teus servos que estão em bancarrotas, pelo poder excepcional da tua palavra, Deus, o Senhor não é um Deus menino. A tua palavra não volta vazia. Eu quero liberar uma palavra, uma mudança de cenário comercial na empresa de todo servo fiel que frequenta nessa igreja. Deus, eu quero declarar em nome de Jesus que toda resistência do diabo agora caia sobre terra. Todo espírito de confusão que tem operado na vida dessas famílias agora, eu declaro queimado pelo poder do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Eu sei que tem muita gente aqui que não está suportando mais de dor, desespero, cansaço, fadiga, vontade de deixar tudo, de largar tudo, vontade de morrer. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para Jó e falou: na terra não tem ninguém semelhante a ele. Mas também tem um outro texto que fala que Jó desejou ter morrido antes de ter nascido. Isso mostra que Jó é igual a gente. E eu quero pedir que o mesmo Deus que agiu na vida de Jó traga à existência as coisas que não existem. Eu declaro sobrenatural na vida de cada irmão, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Coloca